O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, celebramos com grande alegria o quinto domingo do tempo da Páscoa. Neste quinto domingo, a igreja já como que começa a nos indicar de maneira bastante próxima aquilo que iremos celebrar daqui a alguns dias. A solenidade de Pentecostes. No dia 19 de maio, celebraremos a descida do Espírito Santo e concluiremos a alegria do tempo da Páscoa. E o texto do Evangelho de hoje nos apresenta o capítulo 15 de São João. Nós estamos dentro do contexto da última ceia. No capítulo 13 do Evangelho de São João, Jesus se levantou, tomou uma bacia, uma toalha, lavou os pés dos discípulos. Em seguida, nos capítulos 14 em diante, Jesus começa a deixar para os seus discípulos uma espécie de carta testamentária. Jesus fala na intimidade com os seus discípulos, mostrando o seu coração. E dentro desse contexto, no capítulo 15, Jesus conta uma espécie de uma parábola, a parábola da videira, em que Jesus nos diz claramente que Ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor desta videira. E nós somos os ramos. E quando nós estamos unidos à videira, que é Cristo, nós produzimos frutos. Sem esta união com a videira, nós não damos fruto. Aqui nós temos um primeiro elemento importante. A vida cristã, a vida católica, a vida de todo fiel que quer ser verdadeiramente cristão, mas não somente cristão, quer ser santo, ela precisa ser uma vida enxertada em Cristo. Nós precisamos estar enxertados, isto é, Jesus utiliza aqui a necessidade de permanecer nele, estar unido a ele. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Mas o fato de permanecer com Jesus não é uma atitude passiva.
permanecer com Jesus é uma atitude ativa. Nós precisamos estar unidos a Cristo de fato. E como se dá esta união com Cristo? O primeiro modo desta união com Cristo se faz através de uma amizade. É por isso que na última ceia Jesus diz para os seus discípulos: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer aquilo que o meu Pai revelou. Então, a amizade é o conhecimento. Quando nós somos amigos de alguém, um dos indicativos de que nós somos amigos de alguém é que a gente conhece aquela pessoa. Nós conhecemos não somente os aspectos positivos daquela pessoa, mas também as suas fragilidades. Jesus quer ser nosso amigo e quer que nós estejamos enxertados nele. Mas este enxerto, esta união a Cristo, ela se dá, em primeiro lugar, através da graça santificante, da graça atual. O que é isso? A graça é o instrumento pelo qual Deus nos faz seus amigos. Deus permanece unido a nós. E como que nós obtemos a graça? O primeiro modo de obtermos a graça foi o batismo. No dia do nosso batizado, Deus plantou a graça dentro de nós. Deus plantou uma semente do céu dentro de nós. Esta semente precisa ser alimentada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada. Se ela não for cuidada, se ela não for cultivada, ela morre. E como nós matamos a graça dentro de nós? Em primeiro lugar, nós matamos a graça dentro de nós quando nós não temos vida de oração. A vida de oração é um meio pelo qual nós vamos manter acesa a chama da graça dentro de nós. Nós vamos manter acesa dentro de nós a vida com Deus. Quem não reza não consegue estabelecer uma amizade com Cristo. É por isso que muitas pessoas talvez até venham à missa dominical, se sentem nos bancos da igreja, mas absolutamente essas pessoas não são movidas em absolutamente nada, em ser melhores. Sentar em banco de igreja todo domingo não faz você cristão. Por quê? Porque se o banco da igreja santificasse alguém, os maiores santos seriam os próprios bancos. E não são absolutamente nem um pouco mais santos. Sentar em banco de igreja e esquentar banco de igreja não resolve. O que nos faz cristãos é ter uma atitude ativa de querer se unir a Deus, de querer ter uma participação na vida da graça. E como isso acontece? Em primeiro lugar, fugindo de todo e qualquer pecado mortal. Nós precisamos fugir dos pecados. Nós precisamos fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, se você busca a Deus e vive uma vida de pecado, você precisa de imediatamente fugir do pecado e abraçar a vida da graça, ou seja, se enxertar em Cristo. Nós estamos fazendo aqui na nossa catequese semanal, nas terças-feiras, um estudo dos 10 mandamentos. Já estudamos o 10º mandamento, estudamos o 9º mandamento, e agora, terça-feira, vamos estudar o 8º mandamento. E quando a gente começa a estudar os mandamentos, a gente começa a ver o tamanho da miséria que existe dentro de nós. Talvez, é como eu disse no início do estudo do catecismo, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente acha que absolutamente a gente não comete, que você tem que fazer um esforço tremendo para cometer um pecado contra algum dos 10 mandamentos. Nossa, eu tenho que fazer assim, padre, eu tenho que pegar uma arma e lá dar um tiro numa pessoa para cometer o pecado contra os 10 mandamentos. E não é assim. Às vezes nós estamos mais lascados no pecado do que a gente imagina. Só que a cegueira obscurece a nossa visão, tapa os nossos olhos de tal modo que você não consegue enxergar um palmo na tua frente. E nós precisamos enxergar isso. Vocês se sentam aqui todos os domingos e eu preciso mostrar a verdade para vocês, que também é uma verdade para mim. E arrancar dos vossos olhos as escamas da ignorância, do erro, e conduzi-los à verdade, fazendo o que a gente enxergue como nós podemos ofender a Deus com o nosso pecado, e o como nós estamos distante de Deus, e a gente acha que não, a gente acha que a gente está muito próximo de Deus. Deus está sim próximo de nós, mas todas as vezes que nós cometemos algum pecado,
e ferimos aquele pacto, aquela aliança que Deus estabeleceu através do batismo, através da confissão, nós estamos sim rompendo e sendo inimigos de Cristo. São Paulo até assevera na sua carta que quando nós éramos inimigos da cruz de Cristo, Deus morreu por nós. Nós somos capazes de uma inimizade com Deus profunda. E nós precisamos estabelecer essa amizade através da graça. E a graça se dá através do quê? Confissão. É somente através da confissão que a gente arranca de dentro de nós os pecados, arranca de nós o egoísta, arranca de dentro de nós o orgulhoso e começa a estar enxertado em Cristo, unido a Cristo. Mas aqui tem um problema. Muitos de nós não gostamos de confessar. Muitos de nós fugimos da confissão. Porque às vezes nem sabemos nos confessar direito. Então é um convite para vocês, gente, vamos recobrar a vida da graça. Vamos recobrar este enxerto em Cristo. Porque Jesus diz: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Se você é um ramo que não quer dar fruto, você vai ser cortado. Se você é um ramo unido a Cristo que quer dar fruto, se prepara que Deus vai te purificar. Os dois caminhos são inevitavelmente de dor. O primeiro, porque você vai ser jogado fora, você vai ser descartado, porque você não quer estar unido a Cristo. O segundo, que Deus vai precisar te purificar. E nem sempre a purificação é um caminho agradável. A purificação, na maioria das vezes, é um caminho delicado. Por quê? Porque você precisa olhar para dentro de você e perceber que dentro de você tem muita maldade. Que dentro de você, que dentro de nós, existe muito fermento do mal. E que nós somos capazes sim de fazer o mal. E que nós somos capazes das coisas mais horrendas, meus queridos. Por isso Jesus está dizendo: vós estáis limpos por causa da palavra que eu falei. Mas na última ceia, alguns versículos anteriores, Jesus disse: vós estáis limpos, mas nem todos. Nem todos alcançaram a purificação, porque dentro do grupo apostólico tinha Judas. Judas, aquele que traiu nosso Senhor e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus nos quer que nós estejamos unidos a Ele. E esta união com Ele, gente, é uma confiança inabalável nele. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Aqui já tem um primeiro defeito de nós todos. Nós desconfiamos muito facilmente de Deus. Nós colocamos muitas vezes em dúvida a nossa fé. Um exemplo claro disso, basta nós sermos visitados por uma provação, por uma dificuldade, a gente já começa a se questionar. Mas por que Deus não está comigo? Por que Deus não está me amparando? Por que Deus não cuida de mim? Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por isso? Você está colocando em questão a fé. Esta fé que precisa estar fundamentada na videira. E por que a gente coloca em dúvida? Por que a gente se desvia do caminho? Porque nós não estamos unidos à videira que é Cristo. Quantas pessoas a gente já viu na igreja, chorando até às vezes diante do Santíssimo Sacramento, fazendo experiências com Deus extraordinárias, mas depois de algum tempo, passando algumas dificuldades, estas pessoas deixaram e abandonaram tudo. Você dizia: nossa, mas essa pessoa é uma pessoa de uma fé viva, mas diante de uma provação, ela abandona. E às vezes, se nós passarmos por uma grande tribulação, também nós entraremos nesse grupo que vai abandonar. Como fazer para não abandonar o caminho? Como fazer para não colocar em xeque a nossa fé, mas ao contrário, fazer com que esta fé seja cada vez mais sólida? Primeiro, Jesus nos diz no Evangelho de hoje: permanecer em mim. É preciso permanecer em Jesus. E a permanência em Jesus se dá através dos meios com os quais nosso Senhor nos oferece para isso: oração, sacramentos e a palavra.
Ou seja, nós precisamos rezar, nós precisamos ter vida sacramental, ou seja, confissão, comunhão, pedir a Jesus que arranque o pecado de dentro de nós, buscar os meios da graça para isso, e alimentar a sua vida através da palavra de Deus. Com frequência, com uma atividade contínua. Isso é permanecer com Jesus, não é passividade. Permanecer com Jesus é uma atividade contínua, onde você, de maneira resoluta, firme, quer estar com Jesus. E nós precisamos querer Jesus. Nós precisamos desejar Jesus na nossa vida como nosso absoluto, como nosso tudo. Nele nós confiamos. Nele nós depositamos a nossa vida. É nele. Mas, o que acontece? Problema. Muitos de nós temos uma tendência pelagiana. Eu vou explicar o que é isto. Ou como o Papa Francisco diz, na Gaudete et Exultate, um neopelagianismo. Hoje nós estamos tão imersos nesse neopelagianismo, ou seja, no pelagianismo, que a gente nem percebe. O que foi o pelagianismo? O pelagianismo foi uma heresia, uma mentira do século IV e V da história da igreja, que dizia o seguinte: Pelágio dizia: olha, para que eu seja santo, para que eu seja uma pessoa melhor, o que eu preciso fazer? Basta que eu faça as coisas e confie nas minhas próprias forças. Isso é o pelagianismo, isso é uma heresia, isso é um erro. Santo Agostinho, que é do mesmo período, combateu Pelágio e disse: é impossível. É impossível que eu consiga fazer alguma coisa sem que Jesus me ajude. Tudo o que eu faço, se eu faço, é por Cristo. É porque Cristo está me ajudando. E hoje está impregnado de pelagianismo na nossa cabeça. Nós somos muito pelagianos. Ou seja, nós confiamos nas nossas próprias forças. Já viram aquela ideia das pessoas ficarem lá: ai, seja positivo. Já viram? Ai, tem que pensar positivo, que se você pensar positivo vai dar certo. Que negócio de pensar positivo? Como se pensar positivo fosse mudar o curso da história. Você tem que ter fé, não precisa pensar positivo. Você precisa crer em Deus, que mesmo que Deus lhe convide a ir para a cruz, isso não é negativo, isso é positivo. Porque talvez esse é o único instrumento que Deus tenha para te arrancar do pecado, para te arrancar da ignorância, para te arrancar da burrice, para te arrancar do abismo que você está sendo conduzido. Então não é pensar positivo ou pensar negativo, é ter fé. Mas tem muito católico que está revestido disso, de um pensamento positivo. Vamos pensar positivo que vai dar certo, vamos ter uma força assim, ai, vamos crer. Que negócio que é esse? Isso é a prova de que você não crê no primeiro mandamento da lei de Deus. Você não tem a Deus, não o ama sobre todas as coisas, e que Deus não é o primeiro na tua vida. Portanto, se você já falhou aqui, o resto, tenho certeza que foi para o abismo. Porque se Deus não é o tudo, você é um idólatra. Você está na idolatria, você está no erro. E Pelágio confiava em si mesmo. Olha, para eu vencer algum pecado, basta que eu confie em mim. Meu irmão, não basta que você confie em si. O próprio Santo Agostinho de Hipona, olhando para si, viu: é impossível você conseguir alguma coisa sem Deus. Todos os esforços alcançados na sua vida, foi a graça de Deus que te ajudou. Porque nós somos uma miséria amada, mas miséria, não deixa de ser miséria. Nós somos os mais miseráveis de todos. Porque só o fato de nós trazermos em nós a mancha do pecado e pecarmos, isso já faz com que nós sejamos miseráveis, meus queridos. Mas Deus, na sua infinita benevolência, no seu beneplácito, nos fez seus filhos através da graça, da virtude. Mas nós não somos capazes de virtude pelos nossos próprios esforços. Não creia em si, desconfie de si mesmo.
Porque toda confiança demasiada em si mesmo transforma-se em soberba, orgulho. Confia em Deus, dá certo. Quanto mais você desconfiar de si, melhor será. Desconfia de si, confia em Deus. Quem confia muito em si, está confiando pouco em Deus. O Salmo nos diz, né? Quem me ampara e me protege é o Senhor que sustenta a minha vida. O único que nos ampara, que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda, é aquele que protege e que guarda a nossa vida. Este, Deus. Quanto mais desconfiança de si e mais confiança na graça, melhor. É isso que Jesus nos alerta no Evangelho de hoje. Permanecer na videira, estar unidos a Ele. Meus queridos, o que fez com que Paulo, na primeira leitura, procurasse os discípulos e quisesse se juntar a eles? Paulo não era coisa que prestava. Paulo era danado. Paulo fez parte do grupo que matou Estevão. Ele estava lá vendo matar Estevão, que era discípulo de Cristo. Paulo perseguia os cristãos. Só que um dia Paulo se encontrou com Jesus no caminho para Damasco. E aquele homem cruel, perseguidor, se tornou cristão. E agora passa a ser perseguido. Só que ele vai se juntar ao grupo dos apóstolos. E vai buscar na fonte apostólica um meio para que também ele possa evangelizar. E olha, o que foi São Paulo de Tarso, meus queridos? Hoje a nossa fé, se nós estamos aqui sentados no banco dessa igreja, nós devemos a São Paulo. Sabiam? A Paulo de Tarso. Porque esse homem, foi ele que levou o evangelho para todos os lados. O evangelho estava lá preso na Galileia só. Depois que Paulo chega, o evangelho vai se arrastando. Foram tantas viagens missionárias que ele realizou para levar o evangelho. E vai para Éfeso, e vai para Corinto, e vai para Tessalônica, e vai para as comunidades fazendo o quê? Propagando o evangelho. E com isso o evangelho chegou até nós. Pela coragem de Paulo. Então hoje nós também temos que agradecer a Deus por ter levantado um homem, Paulo, e feito com que o evangelho chegasse até nós. Mas o mérito é de Paulo? O mérito é de Paulo, sim ou não? Não! O mérito é de Deus. Foi Deus que levantou São Paulo. Foi Deus que entrou na frente de São Paulo no caminho para Damasco e disse: para! Aí São Paulo diz: quem és tu? Saulo, eu sou aquele que tu persegues. Mas eu não estou perseguindo o Senhor Jesus, estou perseguindo os cristãos. Mas perseguindo os cristãos, você está perseguindo a Cristo. Porque perseguindo os cristãos, você está perseguindo o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. E São Paulo, então, vai e fica com Ananias alguns dias, e depois desses dias, São Paulo é corajoso. Anuncia o evangelho sem medo, com audácia, com coragem. Meus queridos, São Paulo só deu conta disso porque ele estava unido à videira que é Cristo. Segunda leitura de hoje nos diz: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e com verdade. Ou seja, você precisa ter uma atividade, você precisa fazer alguma coisa. Não é sentar só no banco da missa no domingo e achar que você é católico. Sentar banco e igreja, como eu comecei a homilia, não converte ninguém. A gente pode estar até aqui na missa e viajando na maionese. Porque tem muita gente que vem na missa dominical e esquenta banco de igreja e viaja na maionese. E não se converte. Você pode fazer um malabarismo com a pregação, mas nada toca. Por quê? Porque está numa cegueira tremenda, que a palavra não atinge o coração, ela bate e volta. Mas uma hora, Deus há de intervir através da graça suficiente e atingir as profundidades da alma. Às vezes dá trabalho, porque tem gente que é tão soberbo, que está tão enraizado na soberba,
e é uma soberba satânica de Satanás, que não chega à verdade. Então, meus irmãos, unamos os nossos corações à videira que é Cristo. Vamos nos agarrar a Ele. É Jesus que é o centro da nossa vida. É Jesus que mudou São Paulo. É Jesus que mudou a vida de Santo Agostinho. É Jesus que muda a nossa vida. É Jesus que nos transforma. Mas com Ele, nele e por Ele, como diz São Paulo, nós somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Por isso, vamos sacudir a nossa alma, vamos transformar a nossa alma e buscar uma atividade concreta, mais confissão e mais comunhão. Segundo, mais sacramentos, vida na graça, e vamos buscar também uma vida mais ativa de oração, uma vida mais ativa na palavra de Deus, para que a nossa vida possa ir se transformando. Que o influxo do Espírito Santo, sob a intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, desça sobre nossas almas e infunda em nós o desejo do céu, o desejo de querer ser santo, o desejo da ousadia dos santos, de não se contentar com o salário mínimo, mas de desejar muito mais. Tem cristão que está satisfeito com o salário mínimo, ou seja, faço o que dá. Vou na missa de domingo, de vez em quando rezo, e aí a gente toca a mula para frente, né? Só que cuidado, uma hora essa mula empaca. E aí? O que tu vai fazer? Não deixa a mula empacar não, bota ela para caminhar. E nesta caminhada, que nós purifiquemos os nossos corações e nos confiemos ao Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,